Bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Este vídeo vai ser mais objetivo, direto ao ponto nas regiões de marcação de liquidez, tanto regiões de Fair Value Gaps, ou como região de Order Blocks e máximas e mínimas de pontos relevantes, Swing High como Swing Low. Eu peguei um gráfico do limpo aqui para vocês do índice J, que é o contrato vigente, e a gente vai estar marcando os pontos de liquidez nesse gráfico. Lá no gráfico diário, a gente vai se atentar sempre a máximas e mínimas do dia anterior, que foi da segunda-feira, do dia 7. Eu deixo uma pré-configuração com cor azul para eu saber que é uma máxima ou mínima relevante de um dia. A gente pode pegar ainda nesse gráfico pontos que o preço pode vir a capturar liquidez. Se a gente olhar mais para trás aqui, a gente vai ver um bloco onde ele consumiu essa liquidez desse fundo e teve uma forte reação de compra nesse dia e no dia posterior. Então a gente pode marcar que dessa região de preço saiu uma forte demanda que deu movimentos de alta, né? Então a gente vai esperar também uma demanda se o preço chegar, eventualmente chegar nesse ponto, né? Então a gente pode marcar toda essa região, esse candle, da máxima dele até a mínima dele, e a gente pode colorir ele com uma região de demanda de H1. Eu uso o verde, tá? Que é uso verde e vermelho, você vai já ver para as regiões que eu vou marcar. Só que eu deixo com uma linha fechada quando é região macro, para eu saber que é uma região de um tempo maior, onde eu vou esperar uma configuração maior do preço para montar uma posição quando o preço eventualmente chegar aqui, né? Antes de tocar nessa região, a gente tem um fundo mais baixo de swing low, tá? Onde a mínima dessa movimentação ela é menor que essas três. A gente pode estar marcando também. Como é no gráfico diário, a gente pode pegar a mesma marcação e estender ela para cá também, né? A gente vai ficar de olho também nesse possível ponto. Mais para cima a gente tem uma lacuna, justamente após o evento do Trump, da taxação, né? A gente pode marcar ela também, porque o preço ele tende a vir fechar essa lacuna aqui e entregar um valor justo para ambos os lados, né? Quando é lacuna de preço, eu coloco a linha tracejada e na cor do diário, que é onde a gente fez a análise, né? Esse topo mais alto também de swing high, dá para marcar ele também. Lembrando que a gente está no gráfico diário do índice, é só uma marcação de pontos macro, de possíveis alvo para o preço, né? De possível entrega de liquidez. E a gente tem também esse topo mais alto. Nota que o preço ele segurou numa região macro de preço de uma hora, uma região de oferta de uma hora, onde esse bloco ele deu início a todo esse movimento de baixa, onde posteriormente ele veio fechar, né? E veio entregar o preço mais baixo também. É o que aconteceu aqui, uh, partindo dessa teoria, ele tende a vir buscar esse preço aqui embaixo. O ponto mais alto dessa estrutura é esse aqui, pode ser um possível ponto de liquidez futura. Agora nós vamos baixar esse gráfico, o gráfico de uma hora, para a gente fazer nossas marcações mais precisas ao longo do dia. Vamos diminuir esse gap para cá. Aqui tem uma região que ele pode vir fechar também. Essa é uma região, uma lacuna do gráfico de uma hora, que ainda o preço pode vir visitar. Então é interessante deixar marcado. Uma região de oferta do H1, só que como é de um gap, eu gosto de botar com a linha tracejada para a gente saber diferenciar. Pode ser marcado também os 50% desse gap. Onde o preço também, o algoritmo também tende a vir a reequilibrar os preços nos 50%. Então a gente fica atento nesses pontos de uma hora. Aqui um ponto de liquidez interna de uma hora também aqui. E o ponto mais baixo de liquidez interna de uma hora aqui também. Então a gente vai procurar operações dentro desse range. Partindo que o preço veio capturar a liquidez desse bloco aqui de trás, toda essa região.
que é justamente uma região de muito volume concentrado, por ter trabalhado muito tempo aqui. Então ele veio buscar essa liquidez e deu uma reação muito forte. Então a gente tende a trabalhar mais aqui, vamos procurar regiões mais internas do preço, onde ele pode fazer uma movimentação, pegar essa liquidez, dessa liquidez aqui, aqui. Essa é a minha ideia central, né? Ele pode querer vir jogar para dentro e pode querer já fechar esse gap, não digo hoje, mas ao longo da semana, como pode continuar caindo também a pontos mais baixos, que é esse ponto muito forte de demanda, onde deu início a todo aquele movimento de alta. Para nós refinar um pouco mais esse ponto do dia de hoje, a gente pode estar baixando o tempo gráfico para 15 minutos. Note que a gente tem um topo duplo aqui em cima, que é um ótimo ponto de captura de liquidez, assim como esse ponto mais alto também. Que eu gosto de marcar com uma linha mais tracejada, porque é um tempo gráfico de curto prazo, pode ser um pouco mais fraco. Aqui dá para deixar o mesmo, não deixou nenhuma lacuna de liquidez a ser capturada, a não ser esses pontos de máxima e mínima. Os alvos a gente já tem, alvo da região de demanda do diário, e nós temos esse gap para ser fechado, assim como 50% de um gap maior. E para fechar de vez, um order block que deu origem a esse gap de abertura após as notícias do tarifaço. Deixa marcado no seu gráfico esses pontos. E no decorrer do dia, a gente vai fazer uma atualização. Quero passar vídeo para vocês também de como o preço reagiu em cada um desses pontos. E a gente vai montar uma estrutura de como a gente fazer o operacional, né? Qual o gatilho de entrada. Quero passar ideias também de como a gente qual setup utilizar para cada ponto desses, né? Para a gente ir sentindo o mercado e ao longo dos vídeos a gente ir fazendo nosso mapa de liquidez e a cada dia que passa a gente poder treinar nossa visão em cima do ponto certo do gráfico, tá bom? Um forte abraço, te vejo no próximo vídeo.